Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de gestão para resultados. Nossa primeira aula, eu dividi o nosso tema em 10 aulas que nós vamos transcorrer ao longo aí desses nossos encontros. Para a aula de hoje, o importante é a gente entender quais são os conceitos, o que são os objetivos de uma gestão para resultado, as principais características e as vantagens dessas características e os fatores críticos de sucesso para nós obtermos uma boa gestão para resultados. Vamos lá? Imagina que você está num barco e esse barco está no meio de uma tempestade. E aí você vai até o comandante do navio e o comandante ele sinaliza que todos os controles, que todos os indicadores de direção, de vento, de segurança acima de tudo, para sobrevivência, para garantir a sobrevivência sua e do resto da tripulação e dos usuários daquele barco, não funcionam. Complicado, né? Pois é, a ideia de você ter os controles sempre na mão é a garantia de continuidade do seu negócio, se nós fôssemos fazer uma metáfora aí do barco para com a vida das empresas. Então é fator crítico de sucesso um gestor ter informações que permitam ele continuar, atrasar, parar, redirecionar, ou seja, caminhar em rumo àquilo que ele tem como expectativa, que é a meta estabelecida lá no seu plano de negócio. Então, gestão para resultados, ele permite a esse gestor justamente, primeiro, entender um processo para depois estabelecer itens de controle nesse processo. Uma vez estabelecidos os itens de controle no processo, eu posso criar indicadores, métricas, que me permitam ter a segurança de que eu estou caminhando de forma correta, como a gente já citou. Para isso, então, a gente precisa entender o que são indicadores, o que é uma métrica, o que é uma meta. Na verdade, um indicador é a métrica pelo qual aquele objetivo pretende ser atingido. Se a gente fosse teorizar o conceito de indicador. Falando do ambiente corporativo, vamos imaginar então a necessidade estratégica de aumento de vendas. E aí, no caso, a métrica, né, o foco da proposta, onde ele vai criar um indicador de monitoria, é justamente reduzir os descontos, os abatimentos concedidos. Ou seja, eu tenho um negócio e esse negócio emite uma série de notas fiscais de faturamento ao longo do dia, do mês, do ano. E só que eu estou observando que eu estou concedendo muito desconto. Eu estou concedendo muito abatimento na negociação junto ao cliente. E isso está me comendo um pedaço da minha receita ali, bruta, né? Minha receita operacional. O que eu faço? Eu estabeleço uma métrica. Eu estabeleço uma métrica para definir, melhor dizendo, a quantidade, o volume de descontos que eu estou concedendo. Então, primeiro eu identifico o processo, né, que é o processo de vendas. Depois eu identifico um ofensor a esse processo e aí eu estou estabelecendo uma métrica. O percentual de descontos toleráveis, o percentual de abatimentos permissíveis, a gente chama de meta. Então eu vou definir uma meta, aí entra o conceito de meta, que nada mais é do que um valor a ser atingido num determinado período. De todas as vendas que eu realizar, eu vou estar concedendo no máximo 10% de desconto, por exemplo. Esse percentual, essa fração de 10% é a nossa meta a ser atingida. E isso, então, serve de direcionamento para os meus vendedores ao longo de um negócio. É fundamental, então, a gente está definindo
essas metas ao longo do processo de produção, não só de venda, eu estou usando um processo aqui de venda, mas a gente pode falar do processo de compra, do processo de contratação, de demissão, o processo financeiro, enfim, todas aquelas funções que a gente sabe que existe no ambiente corporativo. Aí você pode até falar, você está dando um exemplo para grandes empresas. Não estou falando de grandes empresas. Eu estou falando de um ambiente organizacional. Se porventura na sua empresa tem uma quantidade reduzida de funcionários, 2, 3, por exemplo, vamos falar de uma MEI, ora você está comprando, ora você está negociando com o banco, ora você está atendendo ao cliente. Não é assim que funciona? Pois é, para cada processo desse se aplica da mesma forma a identificação do processo, a definição então de indicadores através da métrica e a própria meta. Esse conceito é um conceito que não é recente. Esse conceito foi apresentado às organizações, à gestão de negócios lá em 1950, onde o Peter Drucker, né, um pesquisador, um estudioso, um gestor de negócios, né, na verdade o Drucker era um economista, ele percebeu nas suas observações essa ideia. E aí, na época, ele lança um livro que é As Boas Práticas de Gerenciamento, né, o livro, que inclusive eu recomendo para cada um de vocês, que é um livro muito interessante, onde tem, se eu não me engano, deve ter e-book, se não for gratuito, ele é bem baratinho. Procura que eu tenho certeza que você vai achar e vale a pena a leitura. Ele trata justamente o arcabouço do que nós estamos falando aqui. Então o termo é um termo que o objetivo maior dessa proposta de trabalho, né, qual você vai me perguntar, é permitir a união, o pensamento único focando em algo, e esse algo é a rentabilidade do negócio. Uma organização societária, a gente observa ao longo da história da construção da própria administração, né, as escolas, fruto da Revolução Comercial, depois a evolução da sociedade, fruto da Revolução Industrial, né, foi um boom aí da gestão empresarial depois da Revolução Industrial. Aí veio a administração moderna em maximizar o processo de produção. Essa maximização gerou consequências ora negativas, que foi a sobrecarga do capital humano no processo de produção. E depois nasce o Taylor e o Fayol, como a gente sabe muito bem, na administração científica. Mas todas essas escolas, todas essas linhas de pensamento, essas teorias administrativas, elas tinham três elementos. Elas tinham o capital, elas tinham as pessoas e tinha a tecnologia, né? Tecnologia respeitando cada época. A combinação perfeita desses três elementos é que permitia o crescimento do negócio, da sociedade como um todo. E o Drucker, ele volta a essas bases, entendendo que não mais trabalhando de forma segregada, não mais uma tomando conta da outra, uma impondo as suas regras à outra. Eu vou abrir aqui um parêntese, é claro que o capital vai ser sempre o direcionador e entre aspas aqui, o chefe, né, dessa relação, mas o exercício que o Drucker coloca para cada um de nós é a possibilidade de todos esses três elementos estarem focados no único objetivo, que é elevar o desempenho organizacional e, consequentemente, gerar mais resultado. É esse que é o objetivo da situação. Resultado vai ser sempre, então, o foco do negócio. E como é que esses três elementos eles vão estar trabalhando de forma harmoniosa? Porque eles têm interesses particulares. O exercício é justamente definir responsabilidade para cada um desses elementos, a partir
da implementação então da proposta do Drucker, faz-se necessário estabelecer limites para cada um deles e limites esses que permeiam a responsabilidade e o comprometimento de cada um deles. A integração das unidades de trabalho que consideram esses elementos, ou seja, eu não posso vender nada se eu não tiver casado com a produção. A produção não pode produzir nada se não tiver casada com o departamento de compras, que é o departamento de compras que vai fornecer os insumos e, consequentemente, esses insumos permitirem a produção, a comercialização e a rentabilização. Então, a segunda base é a integração das unidades produtivas. E o terceiro elemento é focar em resultados, através dos processos, lógico. Mas eu não posso focar no processo. Eu não posso botar um arroio, né, igual um animal coloca, para andar para frente, sem olhar o todo. Né? O fator crítico de sucesso de uma boa gestão, principalmente para resultado, é permitir a compreensão de todo o universo que acontece ao seu redor. Só que para isso eu desenho um processo. E eu não posso ficar fiel àquele processo, porque como a administração é um órgão vivo, a gestão do processo também ela é passível de mudança, de alteração e de ajustes. Então, meu foco é no resultado e não nos processos. Legal? Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? O conceito ele destaca alguns elementos. O principal elemento é, primeiro, saber como esse processo está funcionando. Entender, ipsiliteris, né, como diz o latim, o que eu estou fazendo. Então, a pergunta que você tem que fazer quando você está desenvolvendo, até mesmo na sua empresa, ou quando você pretende, quando você for abrir o seu negócio, você sabe o que você está fazendo? Você sabe para onde você está indo? Você entende como os processos iriam funcionar dentro da sua cabeça, do seu negócio? E isso é importante, então, ser tabulado. O segundo elemento importante aí é, uma vez tabulado esses elementos, todos eles têm que gerar riqueza. É lógico que alguns processos eles geram riqueza pela própria natureza dele, né? Quando o departamento financeiro faz um investimento junto a um agente financeiro, esse investimento ele dá uma rentabilidade ali de um dia para o outro, né? As operações de day trade, por exemplo, que uma empresa possa vir a fazer de forma temporária, aquilo ali gera lucro, pode gerar prejuízo, mas gera lucro diretamente ali, você vê o número crescendo. Mas outros departamentos, conceitualmente, só geram gastos. A contratação de um funcionário não gera receita direta, mas ela vai gerar gasto no momento que a folha de pagamento daquele funcionário for incorporada ao negócio. Nesse momento, então, eu tenho que identificar claramente como que eu vou identificar dentro do processo de contratação de um funcionário a rentabilidade não tangível, mas intangível. Quer ver um exemplo? Se eu tenho uma vaga para supervisor de processo de produção, e aí eu abro essas vagas ao mercado. Quando eu recebo os candidatos, eu percebo que tem um candidato que tem um grau de experiência, um grau de conhecimento maior do que os demais. Eu vou estar selecionando naturalmente esse candidato se ele passar nos processos lá psicológicos, de saúde, etc, etc, que a gente sabe bem como é que funciona. Por que eu vou contratar aquele funcionário? Eu vou contratar aquele funcionário porque a possibilidade dele gerar um valor agregado àquele processo que ele vai estar envolvido lá do departamento é maior do que o outro. Então, consequentemente, eu vou ter uma redução indireta de treinamento, de apresentação e utilização de sistema,
uma melhora na qualidade, na eficiência, que são indicadores intangíveis dentro desse exemplo, mas que eu posso medi-los também. Então não é só aqui o resultado associado ao dinheiro, e sim a otimização da qualidade do processo de produção, seja lá qual for. Legal? Um outro elemento é a responsabilidade. Dentro do conceito, a responsabilidade de gestão para resultados, a responsabilidade é de todos. Aqui a gente está aplicando na veia o Kaizen, né? Que é aquela filosofia oriental. Dentro de um processo de produção, se a gente fosse exemplificar mais uma vez, imagine a produção de um carro, né? O carro ele tem lá a funilaria, né? Que é a montagem da carcaça do carro, aí depois ele passa pela montagem, a colocação do motor, né? No carro, daqueles elementos elétricos, mecânicos, e aí depois, por último, o acabamento, né? O volante, o estofamento, o couro, o processo de produção. Então, de um carro, uma montadora, ele tem basicamente esses três grandes processos. Os subprocessos de cada um deles são as etapas dentro de cada processo. Então, por exemplo, quando eu vou botar o acabamento, botar o banco, eu posso perceber vou exemplificar aqui, que a solda da porta ela não foi muito bem colocada. Quem bota solda é o primeiro processo lá de funilaria, não é comigo. Meu papel aqui no processo de produção é colocar o banco do carro, verificar se a cor que foi pré-estabelecida é a cor lá do banco, a qualidade do banco devida. Se eu identificar que a solda da porta está comprometendo a porta e ela não está fechando direto, apesar de eu estar focado em colocar o banco, e isso eu faço com propriedade, dentro da filosofia Kaizen, eu tenho que não só levantar a mão e identificar que aquela porta está com problema, mas eu, como parte do todo, correr atrás do porquê que aquela solda foi mal colocada. Respeitando os níveis hierárquicos, claro, né? Mas eu sou o principal interessado porque eu identifiquei uma falha no processo que nem é meu. Por que isso? Porque as responsabilidades dentro da filosofia de gerar o resultado é de todos. Porque se o carro está com problema, o cliente vai identificar, não vai pagar o carro, a empresa não vai faturar, não faturando, está comprometendo o meu emprego. Percebem a filosofia do mecanismo, como que ele funciona? Então eu tenho responsabilidade, sim. Por isso que no meu crachá eu não tenho mais o nome de funcionário, eu tenho o nome até de colaborador, porque eu tenho a partir de então que colaborar com a qualidade e eficiência para rentabilizar. O foco é sempre na rentabilidade. Dos três elementos, na verdade, as pessoas e a tecnologia trabalhando em conjunto com o capital, mas sempre focado em atender os anseios aí do capital. Afinal de contas, nós vivemos numa economia capitalista e é só controlar a selvageria desse capitalismo que as coisas vão funcionar de uma forma melhor. Liderança mais participativa é um elemento também importante a ser considerado dentro dessa filosofia, e essa liderança participativa é escutar. É dar a oportunidade a quem está ali no chão da produção, quem está ali no processo, executando na veia aquele processo, ele identifica problemas, e esses problemas deveriam ser apresentados no nível superior e para que fossem tomadas as decisões de ajuste. Aí você pode falar, mas isso não é função minha, o cara ganha para isso, eu não vou ficar dando dica para ele. Observem que na prática quase que é assim que funciona, né? Mas a filosofia de gestão para resultado é tone at the top, ou seja, o tom vem de cima,
Mas o respeito, ele vem do bottom, né? Ele vem da base, né? Se a empresa, através dos seus mecanismos lá de recurso de desenvolvimento humano, de visibilidade ao mercado, ela tiver a capacidade de apresentar isso para os seus funcionários, para os seus stakeholders, para os seus agentes de relacionamento, ela vai se tornar um diferencial. A gente tem aí algumas empresas, a própria Google, ela foi detentora dessa, ela comprou essa ideia, a própria Intel, que hoje tem um monopólio quase aí de tudo que a gente tem de tecnologia, ela comprou essa filosofia, o Drucker na ocasião foi consultores dessas empresas, e isso permitindo elas serem o que são hoje em dia como exemplo. Unidades integradas, ou seja, é um outro tripé dela, dessa forma de atuar em resultado. Unidade integrada é todo mundo caminhando, cada departamento com o seu plano de negócios individual, que somados formam o business plan corporativo estratégico, ou seja, o desmembramento aí do business plan. E aí você pode me perguntar quais são as vantagens, né, de aplicar esse modelo lá do Drucker. Poxa, tem 1950, né? Nós estamos aí 300 anos depois. Né? O que isso traz de vantagem? Melhora a comunicação. Então, hoje, mais do que nunca, o que nos permite estar nos relacionando dessa forma? É a tecnologia, é um dos elementos. A tecnologia ela está trabalhando em função da melhora da comunicação. Isso aqui já é um exemplo claro de que você, sem levantar da sua cama, do seu sofá, pode assistir a aula, está assistindo a aula de uma forma tão como fosse lá presencialmente. É uma outra vantagem, quando a gente fala de comprometimento, a gente está falando de todos, né? Então, é boa prática da empresa criar lá o conceito do que eu chamo cenourinha, colocando uma cenourinha para a equipe produzir e atingir a meta e poder acertar e comer a cenourinha. Ou seja, ser premiado, ser bonificado, receber aí as gratificações associadas aí à proposta de trabalho. Isso certamente aumenta a produtividade se tiver métrica de monitoria. E a sensação de pertencimento. Sensação de pertencimento é algo que está muito ligado aí à parte de recursos humanos, né? E não propriamente dito a parte financeira, mas ela é objeto sim de ser classificada como uma vantagem, onde aquele grupo de pessoas tem orgulho em estudar naquela determinada instituição. Uma vez formado naquela instituição, o seu diploma vai ser respeitado na sociedade. Um grupo de pessoas comprar um determinado produto porque uma vez adquirido aquele produto, você é visto na sociedade como uma pessoa mais endinheirada, mais intelectual, mais bonita, mais esportiva, enfim, aqui vai depender do tipo de produto, de serviço que você já está adquirindo. Mas você tem a sensação de pertencimento a um determinado grupo que adquiriu ou serviço ou produto daquela instituição. Um exemplo que a gente tem, ainda falando de comunicação, são os equipamentos da Apple, né? Eu tenho certeza que isso não sou eu que estou dizendo, a maioria aí das pesquisas de mercado mostram isso. Se fossem a preços acessíveis, a preços populares, todo mundo ia trocar os seus Androids da vida pelos equipamentos da Apple. Essa sensação de pertencimento da equipe da Apple faz com que cada vez mais eles produzam resultados positivos. Então, se você for entrevistar um funcionário, um membro lá do time da Apple, ele vai ter, de certa forma, orgulho
em estar produzindo e apresentando o seu crachá nos seus meios de relacionamento, dizendo eu trabalho na empresa, na Apple, no caso. Legal? Como é que isso foi feito? Como que essas sensações de pertencimento, de time, de reconhecimento, como é que isso é desenhado? O primeiro viés é a melhora na integração e na comunicação entre os departamentos. Essa sensação de pertencimento, ela nasce de um processo de conscientização. E esse processo de conscientização, ele tem que ser muitas das vezes apresentado a você. Cabe ao plano de negócios, então, uma vez definido o resultado, observe o quão complexo é. Não basta só eu definir um indicador, não basta só eu definir uma meta, não basta só eu ter um processo. É importante, para que eu atinja tudo isso, eu motivar aquelas pessoas que estão ali associadas. Não basta só eu dar a minha aula aqui, não basta só eu ter um canal, não basta só eu estudar para compartilhar o conhecimento. Eu tenho que também encantar você para que você esteja aqui conectado. Não é assim que funciona? Essa melhora da comunicação, ela se dá através de feedbacks. Então eu preciso, através de prova, através de likes, através de pesquisas, através dos próprios relatórios informativos de presença, de visitas a YouTube, seja lá onde for, ter o feedback de que estou compartilhando e estou atendendo a minha expectativa. Então essa comunicação ela tem que ser ajustada a todo momento. Ela tem que ser percebida e ajustada. Através de quê? Através dos indicadores. Através desses indicadores que estão parametrizados, estabelecidos em cima de quê? Em cima das métricas. É um elemento aí fundamental. Um outro fator é a motivação, é estimular a equipe como forma de garantir a continuidade do seu negócio, estimular o cliente como forma de garantir futuras vendas. Quer ver um exemplo disso? Hoje, quando você entra numa determinada loja, faz uma pesquisa, melhor dizendo, no seu aplicativo, no seu smartphone, para comprar um determinado produto ou adquirir um determinado serviço, você identifica ali pelo iFood, ou seja lá qual for, a melhor opção. Ou você compra de forma através do e-commerce, ou então você vai fisicamente. Agora está mais difícil, né? Porque o e-commerce ele cresce cada vez mais, mas você vai lá na loja ou outra compra através dos canais. No momento que você adquire o produto, fica cadastrado a sua informação ou a sua navegação. Os algoritmos hoje, abre aspas, a tecnologia, um daqueles elementos, eles percebem que você adquiriu, pesquisou aquele produto naquela época, naquelas condições. O que a empresa faz? Ela motiva, ela te estimula, entrando com propagandas, entrando com toda vez que você liga ali o Google, vai aparecer num primeiro momento aquela proposta. Visite o nosso site novamente, venha até a nossa loja, saíram novas promoções. Não é isso que acontece? Isso é uma forma então de eu estar motivando. Aqui eu não estou falando só de motivação de funcionário, também, mas eu estou falando de motivação do negócio, porque o cliente procurando o negócio, a minha equipe tem que estar engajada, unida, com foco, para permitir botar esse cliente para dentro novamente e comprar, e ele adquirir novos produtos. Um exemplo que eu trago aqui para vocês também é a própria Via Varejo, né? A rede Via Varejo, né? A Casas Bahia, por exemplo. Quando você compra algo lá e se torna um inadimplente, o que ela faz? Ela diz que vai te botar teu nome sujo nos órgãos, no Serasa, SPC, ou ela te chama para uma negociação?
Ela te chama para uma negociação, né? Porque a estratégia dela é fazer com que você, lógico, quite aquela dívida, mas continue cliente dela. Então ela renegocia, dá desconto, alonga o prazo para caber no seu bolso as parcelas, não é isso que é feito? Como motivar você a voltar a adquirir aquele produto. Ou seja, ela tem um departamento de monitoria e acompanhamento da relação percentual de inadimplência, percentual da capacidade de aquisição do cliente, volume necessário de vendas para atingir a meta que foi definido lá no plano de negócios dela. Motivação. Um outro elemento são os objetivos mais claros, né? Os resultados eles devem ser atingidos, porém, os objetivos eles têm que ser muito claros. Se você está atingindo aquele objetivo, parabéns. Se você não está atingindo, recebe um dislike, cria-se um plano de ação para que você volte a competir para atingir aquela meta. Objetivo claro, eu posso exemplificar aqui para você. Eu trabalhei numa empresa onde essas métricas eram muito claras, os indicadores eram muito claros, e esses indicadores eles eram colocados atrás da cadeira de cada gerente. Eram painéis feitos em cartolina mesmo, tinha lá um determinado padrão, onde cada departamento tinha o seu indicador, que é a prática ela chama de gestão à vista. Então, cada departamento tinha 2, 3 indicadores, gráficos de pizza, de frequência, enfim, cada um apresentava da forma que bem entendia, mas obrigatoriamente cada gestor tinha 2, 3 indicadores. Esses indicadores eles estavam casados com os resultados, casados com o resultado maior da empresa. Se o gestor batia ou não naquele mês a sua métrica, né, o que estava ali desenhado para cada indicador, ele era colocado e visto por todos que passavam na frente do gestor que entravam na sala dele. Na verdade, não tinha sala lá na empresa porque era uma empresa de espaço aberto, onde todo era pior ainda, porque se você estava vermelho, né, no seu indicador, todo mundo via que você estava vermelho. Então você no mês seguinte você tinha que tirar a diferença. Através, se estava vermelho, desenhava-se um plano de ação aprovado pela alçada superior para garantir aí voltar para o indicador verde, no caso, né? São as cores basicamente que são utilizadas para medir isso. Maximização da produtividade com respeito às regras trabalhistas e sociais, né? Os profissionais, então, eles têm que se sentir parte do negócio e ter a sutileza, a perspicácia, como eu já falei, de identificar qualquer anomalia do processo de produção. Eficácia e eficiência são palavrinhas que tem que estar no DNA de cada funcionário. Legal? Um outro item que eu destaco aqui para vocês é o que esse modelo de gestão para resultados ela permite a alta administração da empresa identificar. Tá claro que os elementos diretos a gente já citou aqui, né? Garantir o resultado, que é o objetivo principal da gestão para resultado. Parece que é um pleonasmo aí, mas vale a pena a gente enfatizar dessa forma. Vou apresentar para vocês, então, aqui no slide vocês estão vendo, uma pesquisa da revista Forbes, né, que é uma revista de negócios aí, conceituada, pelo menos no mundo ocidental, e muito respeitada as suas informações. O que essa gestão permite? Uma pesquisa que foi apresentada nela. Permite uma retenção de talentos, né, quando eu crio a sensação de pertencimento, defino a sensação de pertencimento, eu não quero sair da empresa. Quer ver um exemplo que eu trago para vocês? Existem algumas consultorias multinacionais que têm os seus processos seletivos de trainee
E quando aquele candidato ele passa no processo seletivo e ele entra na empresa, ou seja, um jovem assim como você entra na empresa, a família, o pai, a mãe, o responsável, enfim, aquela pessoa que é tutora, né, geralmente um processo de seleção de trainee é uma pessoa relativamente jovem. Então ele está vinculado ali, morando com um responsável ainda. Aquele responsável, aquele endereço que ele colocou no cadastro, recebe uma carta dessa empresa dando os parabéns por um membro daquela casa agora fazer parte daquele grande time, né, da empresa em si. Observe que não é nem um funcionário, o que era candidato agora passa a ser funcionário, membro da equipe, que recebe os parabéns. Quem recebe os parabéns é o responsável dele. Por que isso? Isso cria uma sensação de orgulho e cria uma sensação de que se porventura, lá na frente, aquele funcionário, é lógico que eu estou teorizando o conceito, mas se lá na frente aquele funcionário pensar em sair daquele grupo, ele vai pensar duas vezes, porque na casa dele ele vai receber orientação de que ele pense duas vezes, pelo menos. Por que isso? Porque ele, lá atrás, aquele responsável recebeu uma carta e ficou orgulhoso, criou um link emocional com a empresa. Então a gestão ela permite isso, o indicador ele permite isso, a retenção de talento, aumento da produtividade, melhora da relação e do ambiente de trabalho. É lógico que as competições elas existem dentro de uma normalidade, né? Um processo natural e a premiação daqueles que melhor produzem. Né? Isso não é um conceito de hoje, é um conceito definido lá em 1908 pelo próprio Fayol, né? Mas aqui essa competição produtiva ela se dá de uma forma clara. Se eu digo de forma clara qual é a regra do jogo, igual como se fosse numa natação, né? Os atletas eles ficam nas raias de um lado da piscina e a meta é clara, é chegar do outro lado primeiro. E aqueles primeiros colocados recebem medalhas. É um processo natural. Se você não tem a condição de bater aquele índice, aquele tempo lá estabelecido na prova de natação, você nem entra ali nas raias porque sabe que você não vai ganhar. Então você só entra no jogo para efetivamente ganhar. Esse é um conceito apresentado pela revista, fruto aí de uma pesquisa que ela fez junto a gestores, a CEOs e CFOs de empresas, não só no mundo, mas não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Melhora a comunicação entre as partes. Lembra que eu falei do Kaizen? Pois é, da porta lá, da solda. Então, eu não vou deixar passar um produto comprometido. Se eu não deixar passar esse produto, ele vai ficar engargalado na linha de produção e aí vai comprometer todo o processo. Então, essa melhoria desse fluxo de comunicação é um elemento que eu destaco, objeto aí da implementação da gestão para resultado. Métricas alinhadas, né? Eu não posso definir uma métrica diferente do resto da equipe. O meu departamento ele não pode ser nem mais nem menos arrojado, ele tem que ser arrojado tanto quanto o todo. Por que isso? Porque o tom vem sempre de cima. E, consequentemente, maior transparência. Esses pilares, então, essa metodologia, melhor dizendo, ela é definida em 3 pilares. O pilar da transparência, o pilar da objetividade e o pilar do engajamento. Se a gente fosse resumir tudo que a gente está falando até agora com relação a essa filosofia do Drucker, são essas 3 palavrinhas. O engajamento, a objetividade e a transparência. A transparência no deixar claro o que você quer dentro da sua função. A objetividade é procurar apresentar aí os motivos do porquê daquela questão, ou seja, justificar um indicador.
né, ser objetivo. E engajamento é o comprometimento de todos. Se a gente fosse então resumir, como é que eu faço, você pode perguntar na prática, como é que eu faço para implementar essa filosofia dentro de um ambiente corporativo? Eu estou colocando aqui na tela um passo a passo, mas o primeiro dever de casa é você se livrar de velhos processos, de velhos objetivos, se a empresa ela já existir. Se a empresa for uma empresa nova, ali uma startup, você identificar através do seu plano de negócios aonde você quer chegar. Então, primeiro passo, identificar os objetivos. Definir ou redefinir esses objetivos, como eu disse, dependendo da idade da empresa. Estabelecer os processos e criar controles de monitoria desses processos. Avaliar cada um desses processos, né? Cada processo tem um objetivo, esse objetivo, reforçando aqui o que a gente falou, tem um indicador e uma meta a ser seguida. Então eu caso esses objetivos com esses indicadores e a remuneração, a recompensa para quem atingir a meta. A recompensa é essa baseada no percentual de faturamento, a recompensa é essa baseada no percentual de vendas. Aí vai depender da estratégia de negócios classificar essa recompensa. Isso tudo está associado aí a um outro tema que a gente vai falar nas nossas próximas aulas, que é o OKR. O OKR é uma sigla em inglês, né? Objective and Key Results, que é objetivo por resultados chaves, por metas chaves, onde isso também pós-Drucker, onde a própria Intel e a Google, como eu já coloquei para vocês, implementou isso lá atrás, essa metodologia de estabelecer o objetivo, estabelecer o resultado-chave e implementar essa técnica. Então depois você pesquisa aí na bibliografia, nos livros, no Google, no próprio Google, né, sobre o Google, o conceito do OKR. Mas assim, se a gente fosse resumir, em cada fase do processo existia sempre duas perguntinhas. Eu vou para onde e como é que eu meço isso? Traduzindo, meus amigos, eu não posso caminhar se eu não souber para onde eu vou. Então, eu vou para onde e como é que eu meço se eu estou indo no caminho certo? Me resumo, para a gente fechar o nosso bate-papo, o que propicia então a gestão para resultado baseada nos conceitos lá das boas práticas do Drucker. Ele define isso que eu estou colocando aqui na tela para a gente guardar. Uma equipe ideal, e essa equipe ideal ela é viva, ou seja, ideal hoje. Se o processo muda amanhã, eu tenho que mudar a equipe ou não, né? De acordo com a adaptabilidade aí dessa equipe à minha estratégia. Então, uma equipe ideal, uma maior eficácia e eficiência e, acima de tudo, do meu produto, do meu serviço, né? Isso é uma consequência do outro, que vai me proporcionar, lógico, uma rentabilidade melhor, uma transparência maior, me permitindo aí novos investidores no meu negócio. Então, um outro elemento é a transparência através do ambiente valorizado e observado, não só internamente, mas externamente, que é o mais importante. E um negócio renovado. As empresas, mais do que nunca, precisam se reinventar. Ora se utilizando mais das pessoas, ora se utilizando mais da tecnologia, ora se utilizando mais do aporte de capital ou não. Esses três elementos eles precisam estar trabalhando em sinergia com as necessidades mercadológicas, até porque quem dita a regra do jogo é a própria sociedade. Então isso é importante a gente ter em mente. Fazendo uma retrospectiva geral dos tópicos que a gente viu hoje, a gente abordou a teoria do Drucker, onde a gente traz os objetivos da própria
proposta, né, da gestão para resultado, as características de implementação de métricas e os fatores críticos de sucesso para garantir aí a boa aplicabilidade dessa metodologia de trabalho. Legal? Qualquer dúvida é só se posicionar, assista a próxima, não deixe de assistir a próxima aula. Tudo de bom, um abraço.